Leitura do livro de Milton Ratum, Dois Irmãos. Ele inicia o livro agradecendo à Fundação Vitae, que lhe concedeu uma bolsa de literatura em 1988. Ele dedica o livro a Ruth e inicia dessa forma. Vamos ver. A casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em vias de cometer. A casa foi vendida com seu bater de portas, com seu vento encanado, sua vista do mundo, sem imponderáveis. Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá. Zana teve de deixar tudo: o bairro portuário de Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase tão vital quanto a biblos de sua infância. A pequena cidade do Líbano que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar cultivados por mais de meio século. Perto do alpendre, o cheiro das açucenas brancas se misturava com o do filho caçula. Então ela se sentava no chão, rezava sozinha e chorava, desejando a volta de Omar. Antes de abandonar a casa, Zana via o vulto do pai e do esposo nos pesadelos. Depois sentia a presença de ambos no quarto em que haviam dormido. Durante o dia, eu a ouvia repetir as palavras do pesadelo. Eles andam por aqui. Meu pai e Alim vieram me visitar. Eles estão nesta casa. E ai de quem duvidasse disso com uma palavra, um gesto ou um olhar. Ela imaginava o sofá cinzento da sala onde Alim largava o narguilé para abraçá-la. Lembrava a voz do pai conversando com os barqueiros e pescadores no Manaus Harbor. E ali, no alpendre, lembrava a rede vermelha do caçula, o cheiro dele. O corpo que ela mesma despia na rede onde ele terminava suas noitadas. Sei que um dia ele vai voltar, Zana me dizia sem olhar para mim. Talvez sem sentir a minha presença. O rosto que fora tão belo agora é sombrio, abatido. A mesma frase eu ouvi, como uma oração murmurada, no dia em que ela desapareceu na casa deserta. Eu a procurei por todos os cantos e só fui encontrá-la ao anoitecer. Deitada sobre folhas e palmas secas, o braço engessado sujo, cheio de titica de pássaros, o rosto inchado, a saia e a nágua molhadas de urina. Eu não a vi morrer, eu não quis vê-la morrer. Mas alguns dias antes da sua morte, ela deitada na cama de uma clínica, soube que ergueu a cabeça e perguntou em árabe para que só a filha e a amiga quase centenária entendessem, e para que ela mesma não se traísse. Meus filhos já fizeram as pazes? Repetiu a pergunta com força que lhe restava, com a coragem que mãe aflita encontra na hora da morte. Ninguém respondeu. Então, o rosto quase sem rugas de Zana desvaneceu. Ela ainda virou a cabeça para o lado, à procura da única janelinha da parede cinzenta, onde se apagava um pedaço do céu crepuscular. Quando Jacob chegou do Líbano, o pai foi buscá-lo no Rio de Janeiro. O cais da Praça Mauá estava apinhado de parentes de pracinhas e oficiais que regressavam da Itália. Bandeiras brasileiras enfeitavam o balcão e as janelas dos apartamentos e casas. Rojões espocavam no céu e para onde o pai olhava havia sinais de vitória. Ele avistou o filho no portaló do navio que acabara de chegar de Marsella. Não era mais um menino, mas um rapaz que passara 5 anos, desde os seus 18 anos, no sul do Líbano. O andar era o mesmo, passos rápidos e firmes que davam ao corpo um senso de equilíbrio e uma rigidez impensável no andar do outro filho, caçula. Jacob havia esticado alguns palmos e, à medida que se aproximava do cais, o pai comparava o corpo do filho recém-chegado com a imagem que construíra durante os anos de separação. Ele carregava um farnel de lona cinza, surrado, e debaixo do boné verde os olhos graúdos arregalaram com as vivas e choradeira dos militares da Força Expedicionária Brasileira. Alim acenou com as 2 mãos, mas o filho demorou a reconhecer aquele homem vestido de branco, um pouco mais baixo do que ele. Por pouco, não esquecera o rosto do pai.
os olhos do pai e o pai por inteiro. Apreensivo, ele se aproximou do moço. Os dois se entreolharam e ele, o filho, perguntou: Babá? E depois os 4 beijos no rosto, o abraço demorado, as saudações em árabe. Saíram da Praça Mauá abraçados e foram até a Cinelândia. O filho falou da viagem, o pai lamentou a penúria de Manaus. A penúria é fome durante os anos da guerra. Na Cinelândia, sentaram-se à beira de um bar e, no meio do burburinho, Jacob abriu o farnel e tirou um embrulho, e o pai viu pães embolorados e uma caixa de figos secos. Só isso trouxera do Líbano? Nenhuma carta, nenhum presente? Não havia mais nada no farnel. Nem roupa, nem presente, nada. Então Jacob explicou em árabe que o tio, o irmão do pai, não queria que ele voltasse para o Brasil. Calou, então, e Ali baixou a cabeça, pensou sem falar do outro filho. E hesitou, disse, tua mãe, e também calou. Viu o rosto crispado de Jacob e viu o filho levantar-se aperreado, arriar a calça e mijar na frente para a parede do bar, em plena Cinelândia. Mijou durante uns minutos, o rosto agora aliviado, indiferente às gargalhadas dos que passavam por ali. Ali ainda gritou. Não, tu não deves fazer isso. Mas o filho não entendeu e fingiu não entender o pedido do pai. Ele teve que engolir o vexame. Esse e outros. De Jacob, também do outro filho, Omar, o caçula, o gêmeo que nascera poucos minutos depois. O que mais preocupava Ali era a separação dos gêmeos, porque nunca se sabe como vão reagir depois. Ele nunca deixou de pensar no reencontro dos filhos, no convívio após a longa separação. Desde o dia da partida, Zana não parou de repetir. Meu filho vai voltar um matuto, um pastor, um raí. Vai esquecer o português e não vai pisar em escola porque não tem escola lá na aldeia da tua família. Aconteceu um ano antes da Segunda Guerra, quando os gêmeos completaram 13 anos de idade. Ali queria mandar os dois para o sul do Líbano. Zana relutou e conseguiu persuadir o marido a mandar apenas Jacob. Durante anos, Omar foi tratado como filho único, o único menino. No centro do Rio, Ali comprou roupas e um par de sapatos para Jacob. Na viagem de volta a Manaus, fez um longo sermão sobre educação doméstica, que não se deve mijar na rua, nem comer como uma anta, nem cuspir do chão. E Jacob sim baba, e cabeça baixa, vomitando quando o bimotor chacoalhava, os olhos fundos no rosto pálido, a expressão de pânico toda vez que um avião decolava ou aterrissava nas 6 escalas entre o Rio de Janeiro e Manaus. Zana o esperava no aeroporto desde o começo da tarde. Ela estacionou o Land Rover verde, foi até a varanda e ficou olhando para o leste. Quando viu o bimotor prateado aproximar-se da cabeceira da pista, desceu correndo, atravessou a sala de desembarque e subornou um funcionário, caminhou altiva até o avião, subiu a escada e rompeu na cabine. Levava um buquê de helicônias que deixou cair ao abraçar o filho, ainda lívido de pavor. Dizendo-lhe, meu querido, meus olhos, minha vida, chorando. Por que tanta demora? Que fizeram contigo? Beijando-lhe o rosto, o pescoço, a cabeça, sob o olhar incrédulo dos tripulantes e passageiros, até que Aline disse, chega, agora vamos descer. E Jacob não parou de provocar, só faltou pôr as tripas para fora. Mas ela não cessou os afagos e saiu do avião abraçada ao filho. E assim desceu a escada e caminhou até a sala de desembarque, radiante, cheia de si, como se enfim tivesse reconquistado uma parte da sua própria vida. O gêmeo, que se ausentara por capricho ou teimosia de Aline. E ela permitira, por alguma razão incompreensível, por alguma coisa que parecia insensatez ou paixão, devoção cega e irrefreável, ou tudo isso junto, e que ela não quis ou nunca soube nomear. Agora, ele estava de volta, um rapaz tão vistoso e alto quanto o outro filho, caçula. Tinha o mesmo rosto anguloso, os olhos castanhos e graúdos, o mesmo cabelo ondulado e preto, a mesmíssima altura. E Jacob dava um suspiro depois do riso, igualzinho ao outro. A distância não dissipara certos tiques e atitudes comuns, mas a separação fizera Jacob esquecer certas palavras da língua portuguesa. Ele falava pouco, pronunciando monossílabos ou frases curtas, calava quando podia e às vezes quando não devia. Zana logo percebeu,
Via o filho sorrir, suspirar e evitar as palavras, como se o silêncio paralisante o envolvesse. No caminho do aeroporto para casa, Jacob reconheceu um pedaço da infância vivida em Manaus. Se emocionou com a visão dos barcos coloridos atracados à margem dos igarapés por onde ele e o irmão e o pai haviam navegado numa canoa coberta de palha. Jacob olhou para o pai e apenas balbuciou sons embaralhados. — O que aconteceu? Perguntou Zana. — Arrancaram tua língua? — Lá não, mama, disse ele, sem tirar os olhos da paisagem da infância. De alguma coisa interrompida antes do tempo, bruscamente. Os barcos, a correria na praia, quando o rio secava, os passeios até o careiro, do outro lado do Rio Negro, de onde voltavam com cestas cheias de frutas e peixes. Ele e o irmão entravam correndo na casa, zigue-zagueavam pelo quintal, caçavam calangos com uma baladeira, e quando chovia, os dois trepavam na seringueira do quintal da casa, e o caçula trepava ainda mais alto, se arriscava, mangava do irmão, que se equilibrava no meio da árvore, escondido na folhagem, agarrado no galho mais grosso, tremendo de medo, temendo perder o equilíbrio. A voz de Omar, o caçula, daqui, de cima, eu posso enxergar tudo. Sobe, sobe. E Jacob não se mexia, nem olhava para o alto. Descia com gestos meticulosos e esperava o irmão. Sempre o esperava, não gostava de ser repreendido sozinho. Detestava os ralhos de Zana, quando fugiam das manhãs de chuva torrencial e o caçula, só de calção, enlameado, se atirava no igarapé perto do presídio. Eles viam as mãos e a silhueta dos detentos, e ele ouvia o irmão xingar e vaiar, sem saber que eram os insultados. Se os detentos ou os curumins, que ajudavam as mães, tias ou avós a retirar a roupa de um trançado de fios, não estavam nas estacas das palafitas. Não, fôlego ele não tinha para acompanhar o irmão, nem coragem. Sentia raiva de si próprio e do outro, quando via o braço do caçula enroscado no pescoço de um curumim do cortiço que havia nos fundos da casa. Sentia raiva de sua impotência e tremia de medo, acovardado ao ver o caçula desafiar 3 ou 4 moleques parrudos, aguentar o cerco e os socos deles e revidar com uma fúria e palavrões. Jacob se escondia, mas não deixava de admirar a coragem de Omar. Queria brigar como ele, sentir o rosto inchado, o gosto do sangue na boca, a ardência do lábio estriado, na testa e na cabeça cheia de calombos. Queria correr descalço, sem medo de queimar os pés nas ruas de macadame, aquecidas pelo sol forte da tarde, e saltar para pegar a linha ou a rabiola de um papagaio que planava lentamente em círculos solto no espaço. O caçula tomava impulso, pulava, rodopiava no ar como uma acrobata e caía de pé, soltando um grito de guerra e mostrando as mãos estriadas. Jacob recuava ao ver as mãos do irmão cheias de sangue, cortadas pelo vidro do cerol. Jacob não era esse acrobata. Não lambuzava as mãos com cerol, mas bem que gostava de brincar e pular nos bailes de carnaval no sobrado do sultano Benimon, onde o caçula ficava para a festa dos adultos e varava a noite com os foliões. Eles tinham 13 anos e para Jacob era como se a infância tivesse terminado no último baile do casarão dos Benimon. Naquela noite ele nem sonhava que 2 meses depois ia se separar dos pais, do país e dessa paisagem que agora, sentado no barco de frente para no Land Rover, reanimava o rosto dele. O baile dos jovens havia começado antes do anoitecer. Às 10 horas os adultos entraram, enfantasiados, na sala do casarão, cantando, pulando, enxotando a garotada. Jacob quis ficar até meia-noite, porque uma sobrinha do Reinoso, a menina loirada, corpo alto de moça, também ia brincar até amanhã, da quarta-feira de cinzas. Seria a primeira noite de Lívia na festa dos adultos. A primeira noite que ele, Jacob, viu-a com os lábios pintados, os olhos contornados com linhas pretas, as tranças salpicadas de lantejoulas que brilhavam nos ombros bronzeados. Queria ficar para pular abraçado com ela, sentir-se quase adulto como ela. Já pensava em se aproximar de Lívia quando a voz de Zana ordenou: Leva tua irmã para casa. Podes voltar depois. Ele obedeceu. Acompanhou Hania até o quarto, esperou-a dormir
e voltou correndo ao casarão dos Bennemol. A sala fervilhava de foliões, e no meio de tantas cores e de máscaras, ele viu as tranças brilhantes e os lábios pintados, e logo ficou trêmulo ao reconhecer o cabelo e o rosto semelhantes ao dele, pertinho do rosto que admirava. Lívia e o irmão dançavam no canto da sala. Dançavam quietos, enroscados, movidos por um ritmo só deles, que não era carnavalesco. Quando os foliões esbarravam no par, os dois rostos se encontravam, e aí sim davam gargalhadas de carnaval. Jacob ensombreceu. Não teve coragem de ir falar com ela. Odiou o baile, odiei as músicas daquela noite, os mascarados, e odiei a noite. Contou Jacob a Domingas na tarde da quarta-feira de cinzas. Foi uma noite insone. Ele fingia dormir quando o irmão entrou no quarto dele naquela madrugada, quando o som das marchinhas carnavalescas e a gritaria dos bêbados enchiam a atmosfera de Manaus. De olhos fechados sentiu o cheiro do lança-perfume e suor, o odor de 2 corpos enlaçados, e percebeu que o irmão estava sentado no assoalho e olhava para ele. Jacob permaneceu quieto, apreensivo, derrotado. Notou o irmão sair lentamente do quarto, o cabelo e a camisa cheios de confete serpentina, o rosto sorridente e cheio de prazer. Foi o seu último baile, quer dizer, a última manhã em que viu o irmão chegar de uma noite de arromba. Não entendia por que Zana não ralhava com caçula, e não entendeu por que ele, e não o irmão, viajou para o Líbano 2 meses depois. Agora o Land Rover contornava a Praça Nossa Senhora dos Remédios, aproximava-se da casa, e ele não queria se lembrar do dia da partida. Sozinho, aos cuidados de uma família de amigos que ia viajar para o Líbano. Sim, porque ele, e não o caçula, perguntava a si mesmo. E as mangueiras, os oitizeiros, sombreados na calçada, e essas nuvens imensas, inertes como uma pintura em fundo azulado, o cheiro da rua da infância, dos quintais da umidade amazônica, a visão dos vizinhos debruçados nas janelas e a mãe acariciando-lhe a nuca. A voz dócil dizendo-lhe: "Chegamos, querido, à nossa casa." Zana desceu do chipe e procurou-o em vão por Omar. Rania estava no alpendre, alinhada, perfumada. Ele chegou? Meu irmão chegou? Correu para a porta, de onde avistou o rapaz tímido, mais alto que o pai, segurando o farnel surrado e agora olhando para ela, com o olhar de alguém que vê pela primeira vez uma moça e não a menina mirrada que abraçara no cais de Manaus Harbor. Ele não sabia o que dizer, largou o farnel e abriu os braços para enlaçar o corpo esbelto alongado por uma pose altiva, o queixo levemente empinado, que lhe dava um ar autoconfiante, talvez antipático ou alheio. Rania hipnotizava-se com a presença do irmão, uma réplica quase perfeita do outro, sem ser o outro. Ela o observava, queria notar alguma coisa que o diferenciasse do caçula. Olhou-o de perto, de muito perto, de vários ângulos, percebeu que a maior diferença estava no silêncio do irmão recém-chegado. No entanto, ela ouviu a voz, agora, grave, perguntar: "Onde está Domingas?" E viu o irmão caminhar até o quintal e abraçar a mulher que o esperava. Entraram no quartinho onde Domingas e Jacob haviam brincado. Ele observou os desenhos da sua infância colados na parede, as casas, os edifícios e as pontes coloridas. E viu o lápis da sua primeira caligrafia e o caderno amarelado que Domingas guardara. E agora lhe entregava, como se ela fosse sua mãe e não empregada. Jacob demorou no quintal. Depois visitou cada aposento, reconheceu os móveis e objetos. Se emocionou ao entrar sozinho onde dormira. Na parede viu as fotografias, ele e o irmão sentados no tronco de uma árvore que cruzavam o igarapé. Ambos riam. O caçula com escárnio, os braços soltos no ar, e Jacob um riso contido, as mãos agarradas no tronco e o olhar apreensivo nas águas escuras. De quando era aquela foto? Tinha sido tirada um pouco antes ou talvez um pouco depois do último baile de carnaval no casarão dos Bennemol. No plano de fundo da imagem, à margem do igarapé, os vizinhos, cujos rostos pareciam tão borrados na foto quanto na memória de Jacob. Sobre a escrivania viu outra fotografia, o irmão sentado numa bicicleta, o boné inclinado na cabeça, as botas lustradas, um relógio de pulso. Jacob se aproximou,
Mirou de perto a fotografia para enxergar as feições do irmão, o olhar do irmão, e se assustou ao ouvir uma voz. O Omar vai chegar de noitinha. Ele prometeu jantar conosco. Era a voz de Zana. Ele havia seguido os passos de Jacob e queria mostrar-lhe o lençol e as fronhas em que bordara o nome dele, desde que soubera de sua volta. Zana repetia todos os dias: meu menino vai dormir com as minhas letras, com a minha caligrafia. Ela dizia isso na presença do caçula, que, enciumado, perguntava: quando ele vai chegar? Por que ele ficou tanto tempo no Líbano? Zana não lhe respondia, talvez porque também, para ela, era inexplicável o fato de Jacob ter passado tantos anos longe dela. Ela havia mobiliado o quarto de Jacob com uma cadeira austríaca, um guarda-roupa de aguano e uma estante com os 18 volumes de uma enciclopédia de Alim que comprara de um magistrado aposentado. Um vaso com tajais enfeitava um canto do quarto, perto da janela aberta para a rua. Apoiado no parapeito, Jacob olhava os passantes que subiam na rua em direção à Praça dos Remédios. Por ali circulavam carroças, um e outro carro, cascalheiros tocando triângulos de ferro. Na calçada, caldeiras, em meio círculo, esperavam os moradores por uma conversa do anoitecer. No batente das janelas, tocos de velas iluminariam as noites da cidade sem luz. Fora assim, durante os anos de guerra, Manaus escuras, seus moradores acotovelando-se diante dos açougues e empórios, disputando um naco de carne, um pacote de arroz, feijão, sal, café. Havia racionamento de energia e um ovo valia ouro. Zana e Domingas acordaram na madrugada. A empregada esperava o carvoeiro, a patroa ia ao mercado Adolfo-Lisboa, e depois de as duas passavam a ferro, preparavam a massa do pão, cozinhavam. Quando tinha sorte, Alim comprava carne enlatada e farinha de trigo que os aviões norte-americanos traziam para a Amazônia. Às vezes trocava víveres por tecido encalhado, morinho ou algodão esgarçado, renda encardida, essas coisas. Conversavam em volta da mesa sobre isso, os anos da guerra, os acampamentos miseráveis nos subúrbios de Manaus, onde se amontoavam ex-seringueiros. Jacob, calado, prestava atenção, tamborilava na madeira, assentindo com a cabeça, feliz por entender as palavras, as frases, as histórias contadas pela mãe, pelo pai, uma e outra observação de Rania. E Jacob entendia, então as palavras, a sintaxe, a melodia da língua, tudo parecia ressurgir. Ele bebia, comia, escutava, atento, entregava-se à reconciliação com a família, mas certas palavras em português lhe faltavam. E sentiu a falta quando os vizinhos vieram vê-lo. Jacob foi beijado por Sultana, por Talib e suas 2 filhas, por Estelita Reinoso. Alguém disse que ele era mais altivo que o irmão. Zana discordou. Nada disso, são todos iguais, são gêmeos. Têm o mesmo corpo, o mesmo coração. Ele sorriu, e dessa vez a hesitação da fala, o esquecimento da língua e o receio de dizer uma asneira foram providenciais. Dezembro olhou os presentes, viu as roupas vistosas, o cinturão de couro, a carteira com as iniciais prateadas. Manuseou a carteira e enfiou no bolso da calça que Alim lhe comprara no Rio. Coitado, Jaharan Ashishun, lamentou Zana. Meu filho foi maltratado naquela aldeia. Ela olhou para o marido. Imagino como ele desembarcou no Rio. Querem ver o que a bagagem que trouxe? Uma trouxa velha e fedorenta? Não é um absurdo? Vamos mudar de assunto, pediu Alim. Sacos e roupa velha são coisas que a gente esquece. Mudaram de assunto e também de expressão. O rosto de Zana se iluminou ao ouvir um assobio prolongado, uma senha, o sinal da chegada do outro filho. Era quase meia-noite quando o caçula entrou na sala. Vestia calça branca de linho e camisa azul, manchada de suor no peito e nas axilas. Omar se dirigiu à mãe, abriu os braços para ela, como se fosse um filho ausente, e ela o recebeu com uma efusão que parecia contrariar a homenagem de Jacob. Ficaram juntos, os braços dela enroscados no pescoço do caçula, ambos entregues a uma cumplicidade que provocou ciúmes em Jacob e inquietação em Alim. Obrigado pela festa, disse ele, com um quê de cinismo na voz. Sobrou comida para mim? Esse Omar é brincalhão, Zana tentou corrigir, beijando os olhos do filho. Jacob, vem cá, vem abraçar teu irmão. Os dois se olharam
Jacob tomou iniciativa, levantou, sorriu sem vontade, e na face esquerda a cicatriz alterou-lhe a expressão. Não se abraçaram. Do cabelo cacheado de Jacob despontava uma pequena mecha cinzenta, marca de nascença. Mas o que realmente o distinguia era uma cicatriz pálida em meia-lua na face esquerda de Jacob. Os dois irmãos se encararam. Jacob avançou um passo. Aline disfarçou. Falou do cansaço da viagem, dos anos de separação. Mas de agora em diante a vida ia melhorar. Tudo melhora depois de uma guerra. Talib concordou. Sultana e Estelita propuseram um brinde ao fim da guerra e a chegada de Jacob. Nenhum dos dois brindou. Os cristais tilitando em uma euforia contida não animaram os gêmeos. Jacob apenas estendeu a mão direita e cumprimentou o irmão. Pouco falaram. E isso era tanto mais estranho porque juntos pareciam a mesma pessoa. Foi Domingas quem me contou a história da cicatriz do rosto de Jacob. Ela pensava que um ciúminho reles tivesse sido a causa da agressão. Vivia atenta aos movimentos dos gêmeos. Escutava conversas, rondava a intimidade de todos. Domingas tinha essa liberdade, porque as refeições da família e o brilho da casa dependiam dela. A minha história também depende dela, Domingas. Era uma tarde nublada de sábado, logo depois do carnaval, as crianças da rua se alinhavam para passar a tarde na casa dos Reinoso, onde se aguardava a chegada de um cinematógrafo ambulante, e nos últimos sábados de cada mês. Estelita avisava as mães da vizinhança que haveria uma sessão de cinema na sua casa. Era um acontecimento e tanto, as crianças acordavam cedo, vestiam a melhor roupa, se perfumavam e saíam de casa sonhando com as imagens que veriam na parede branca do porão da casa de Estelita. Jacob e o caçula usavam um fato de linho e uma gravatinha borboleta. Saíam iguais, com o mesmo penteado e o mesmo aroma, a mesma essência do Pará, borrifado na roupa. Domingas, de braços dados com os dois, também se arrumava para acompanhar os gêmeos. O caçula se desgarrava, corria, era o primeiro a beijar o rosto de Estelita e entregar-lhe um buquê de flores. Na sala, Zaya e Naa, Talib, conversavam com Lívia, a meninona loirada, sobrinha dos Remoso. 2 curumins e uma família que morava no seringal Mirim serviam guaraná e biscoitos da castanha aos convidados. Esperavam o cinematógrafo, a cada minuto passava com uma lentidão, porque estavam ansiosos para ver a parede branca do porão cheia de imagens, ansiosos por uma história de aventura ou de amor que tornara a tarde de sábado a mais desejada de todas as tardes. Então o tempo fechou, com nuvens baixas e pesadas, e Abelardo Reinoso decidiu ligar o gerador. Na sala iluminada, um batalhão de soldadinhos foi ordenado sobre a mesa, e selos de outros países passavam de mão em mão, como diminutas vinhetas de paisagens, rostos e bandeiras longínquas. A meninona loira apreciava um selo raro, e seus braços roçavam os dos gêmeos. Alisava um selo com um indicador e outros meninos se entretinham com o batalhão verde. De ele aparecia atraída pelo aroma que exalava dos gêmeos. Lívia sorria para um, depois para outro, e dessa vez foi o caçula quem ficou enciumado, disse Domingas. O caçula fez cara feia, tirou a gravatinha borboleta, desabotoou a gola e arregaçou as mangas da camisa. Bufou, se esforçou para ser dócil, balbuciou. Vamos dar uma volta no quintal? E ela, olhando o selo, mas vai chover, Omar. Escuta só as trovoadas. Então ela tirou o selo, ela tirou o selo do álbum e ofereceu-lhe a Jacob. O caçula detestou isso, disse Domingas. Detestou ver os dedos dos irmãos se brincarem de minhoca louca com os dedos de Lívia. Não era sonsa, era uma mocinha apresentada, que sorria sem malícia e atraía os gêmeos e todos os meninos da vizinhança, quando trepava na mangueira. E em redor do tronco de um enxame de moleques erguia a cabeça e seguia com um olhar a ondulação do short vermelho. Mas ela gostava mesmo era dos gêmeos, olhava dengosa para os dois. Às vezes, quando se distraía, olhava para Jacob como se visse nele alguma coisa que o outro não tinha. Jacob, meio acanhado, percebia. O caçula pensava que depois do baile dos Benemol, a Lívia ia cheirar e morder o gogó dele e desfilar com ele nas matinês do Guarani e do Odeon. Já tinha prometido roubar um Land Rover dos pais e passear com ela até as cachoeiras do Tarumã. Zana desconfiou, escondeu as chaves do jipe,
cortou a curica do caçula. Brincavam com os dedos e Omar já tinha se afastado dos dois quando o homem do cinematógrafo chegou. Trazia na maleta de couro o projetor e o rolo de filme. Era alto, de gestos calmos, rosto magro, dividido por um bigodaço. Trouxe a grande diversão, o grande sonho da curumizada. Selos, soldados e canhões foram esquecidos, o chorinho da vitrola apagado. Um relógio antigo bateu 4 vezes. Uma correria pela escada de madeira estremeceu a casa. Em pouco tempo o porão foi povoado de gritos. As cadeiras da primeira fila foram disputadas. Jacob reservou uma cadeira para Lívia, e o caçula desaprovou com o olhar esse gesto polido. Da escuridão surgiram cenas em preto e branco e o ruído monótono do projetor aumentava o silêncio da tarde. Nesse momento, Domingas despediu-se dos Reinoso e a magia do porão escuro demorou uns 20 minutos. Uma pane no gerador apagou as imagens. Alguém abriu uma janela e a plateia viu os lábios de Lívia grudados no rosto de Jacob. Depois o barulho das cadeiras atiradas no chão e o estouro de uma garrafa estilhaçada. E a estoucada certeira, rápida e furiosa do caçula. O silêncio durou uns segundos. E então o grito de pânico de Lívia ao olhar o rosto rasgado de Jacob. Os Reinoso desceram ao porão, a voz de Abelardo abafou o alvoroço, e o caçula, apoiado na parede branca, ofegava, e o caco de vidro escuro na mão direita. O olhar aceso no rosto ensanguentado do irmão. Estelita subiu com o ferido e chamou um dos curumins. Corre até a casa da Zana, chama-o a Domingas, mas não fala nada sobre isso. A cicatriz já começava a crescer no corpo de Jacob, a cicatriz, a dor de algum sentimento, que ele não revelava e talvez desconhecesse. Não tornaram a falar um com o outro, então Zana culpava Alim pela falta de mão firme na educação dos gêmeos. Ele discordava, nada disso, tu tratas o Omar como se ele fosse nosso único filho. Ela chorou quando ouviu o rosto de Jacob, disse Domingas. Beijava-lhe a face direita e chorava, aflita, ao ver a outra face inchada, costurada em semicírculo, 13 pontos. O fio preto da costura parecia uma pata de caranguejeira. E Jacob, calado, matutava, evitava falar com o outro, desprezava-o, remoía, mudo, a humilhação. Cara de lacral, diziam na escola, bochecha de foice. Os apelidos muitos, todas as manhãs. Ele engolia os insultos, não reagia, os pais tiveram de conviver com um filho silencioso. Temiam a reação de Jacob. Temiam, pior, a violência dentro de casa. Então Alim decidiu a viagem, a separação. A distância que promete apagar o ódio, o ciúme e o ato que os engendrou. Jacob partiu para o Líbano com os amigos do pai e regressou a Manaus 5 anos depois, sozinho, um rude, um pastor, um raí. Olha como o filho come, lamentava-se Zana. Ela tentou esquecer a cicatriz do filho, mas a distância trazia mais para perto ainda o rosto de Jacob, as cartas que ele escreveu. Ela escreveu. Dezenas, centenas, talvez. 5 anos de palavras, nenhuma resposta. As raras notícias sobre a vida de Jacob eram transmitidas por amigos ou conhecidos que voltavam do Líbano. Um primo de Talib, que visitara a família de Alim, avistara Jacob no porão de uma casa. Estava sozinho e lia um livro sentado no chão, onde havia um monte de figos secos. O rapaz tentou falar com ele, em árabe e em português, mas Jacob o ignorou. Zana passou a noite culpando Alim e ameaçou viajar para o Líbano durante a guerra. Então ele escreveu aos parentes e mandou dinheiro de passagem de Jacob. Isso Domingas me contou, mas muitas coisas do que aconteceu eu mesmo vi, porque eu enxerguei de fora aquele pequeno mundo. Sim, de fora e às vezes distante. Mas fui o observador desse jogo e presenciei muitas cartadas, até o lance final. Nos primeiros meses, depois da chegada de Jacob, Zana tentou zelar por uma atenção equilibrada aos filhos. Hania significava muito mais do que eu, porém menos do que os gêmeos. Por exemplo, eu dormia num quartinho construído no quintal, fora dos limites da casa. Hania dormia num pequeno aposento, só que no andar superior. Os gêmeos dormiam em quartos semelhantes e contíguos, com a mesma mobília, recebiam a mesma mesada, as mesmas moedas, e ambos estudavam no colégio dos padres.
O que era um privilégio era também um transtorno. Os dois saíam cedo para um colégio. Quem de longe os olhasse caminhar juntos, vestindo a farda engomada por Domingas, teria a impressão de ver os dois irmãos conciliados para sempre. Jacob, que perdera alguns anos de escola no Líbano, era um varapau numa sala de baixotes. Zana temia que ele mijasse no pátio do colégio, comesse com as mãos no refeitório, ou matasse um cabrito e o trouxesse para casa. Nada disso aconteceu, era um tímido, e talvez isso para passasse por covarde. Tinha vergonha de falar, trocava o P pelo B. Não posso, babai, puxa vida. E era alvo de chacota dos colegas, de certos mestres que os tinham como um rapaz rude, esquisito, vaso mal moldado. Mas era também alvo de olhares femininos, e olhar Jacob sabia, de frente como um destemido arqueado à sobrancelha esquerda, um tímido que podia passar por conquistador. Sorria e dava uma risada gostosa no momento certo. Os momentos em que as meninas das praças, dos bailes e dos arraiais suspiravam. Na casa, Zana foi a primeira a notar esse pendor do filho para o galanteio. Domingas também se deixava encantar por aquele olhar. Dizia, esse gêmeo tem olhão de boto. Se deixar, ele leva todo mundo para o fundo do rio. Não, ele não arrastou ninguém para a cidade encantada. Esse encantamento dos olhos deixava expectativa e promessa somente no ar. Depois a mãe tinha que aturar as cunhantãs que assediavam seu filho. Enviavam bilhetes e mensagens pela manicure. A mãe lia as palavras das oferecidas. Lia com um prazer quase cruel, sabendo que o seu Jacob não sucumbiria aos versos de amor copiados de poemas românticos. Ali, trancado no quarto, ele varava noites estudando a gramática portuguesa. Repetia 1000 vezes a palavra mal pronunciada que todos o recriminavam. Então, em vez de atonito, ele falava, acentuação tônica, um drama e tanto para Jacob. Mas ele foi aprendendo, soletrando, cantando as palavras, até que os sonhos dos nossos peixes, plantas e frutas, todos esses tupis esquecidos, não embolava mais em sua língua. Mesmo assim, nunca foi tagarela. Era o mais silencioso da casa e da rua. Reticentes ao extremo, nesse gêmeo lacônico, carente de prosa, crescia um matemático. O que lhe faltava no manejo do idioma sobrava-lhe no poder de abstrair, calcular, operar com números. E para isso dizia ao pai orgulhoso, não é preciso língua, só cabeça. Jacob tem de sobra o que falta no outro. Omar ouvia essa frase e tornou a ouvi-la anos depois, quando Jacob, em São Paulo, comunicou à família que havia ingressado na escola politécnica. Em primeiro lugar, papai. Escreveu, brincando. Zana sorriu triunfante, enquanto Aline repetia, eu não disse? Só cabeça, só inteligência, e isso nosso Jacob tem de sobra. O matemático e também o rapaz altivo e circunspecto, que não dava bola para ninguém, o enxadrista que no sexto lance decidia a partida e assobiava sem vontade um soprinho de passarinho rouco, antevendo o rei acuado. Derrotava o adversário emitindo esse assovio meio irritante e anúncio do inevitável checkmate. Dias e noites no quarto, sem dar um mergulho nos igarapés, nem mesmo aos domingos, quando as manauaras saem ao sol e a cidade se concilia com o Rio Negro. Zana preocupava-se com esse bicho escondido. Por que não ia aos bailes? Olha só, Aline, esse teu filho vive enfurnado na toca, parece um amarelão mofando na vida. O pai tampouco entendia por que ele renunciara à juventude, ao barulho festivo e às serenatas que povoavam de sonhos as noites de Manaus. Que noites que nada, ele desprezava, altivo, em sua solidão, os bailes carnavalescos, ainda mais animados dos anos do pós-guerra, com os corsos e com as colombinas que saíam da Praça da Saudade e desciam a avenida num frenesi louco até o mercado municipal. Desprezava as festas juninas, a dança do tipiti, os campeonatos de remo, os bailes a bordo dos navios italianos e os jogos de futebol no parque amazonense. Trancava-se no quarto, egoísta radical, e vivia o mundo dele, e de ninguém mais. O pastor, o aldeão, apavorado na cidade,
Talvez isso, um pouco mais, o montanhês rústico que urdia um futuro triunfante. Esse Jacob que embranquecia feito osga em uma parede úmida compensava a ausência dos gozos do sol e o corpo aguçando a capacidade de calcular, de equacionar. No colégio dos padres ele encontrava sempre, antes de qualquer valor de um z, de um y ou de um x. Surpreendia os professores a chave das mais complexas equações que se armava na cabeça de Jacob. Para quem o giz e o quadro negro eram inúteis, não precisava. Bem, esse foi o fim do capítulo 1.